Na cruz, o amor se fez sacrifício. O Cordeiro suportou a ira e a propiciação nos trouxe paz. Na cruz, o amor pagou um alto preço. O Filho verteu seu sangue e nos resgatou do cativeiro eterno. Na cruz, o amor nos justificou. O culpado foi declarado justo e o trono de juízo se tornou o trono da graça. Na cruz, o amor nos abraçou de volta, o véu se rasgou, as portas se abriram e a reconciliação restaurou o que o pecado separou. A cruz é mais do que um símbolo, é a expressão perfeita da natureza amorosa de Deus. Hoje nós estamos chegando no final dessa nossa série do mês de julho, onde nós estivemos conversando sobre essa temática da cruz, onde nós encontramos a maior expressão do amor de Deus sendo demonstrado para nós. Ele poderia demonstrar o seu amor, ou falar do seu amor, de muitas formas diferentes, mas a maior demonstração do amor que Deus fez por nós é essa, manifestada na cruz. É interessante que essa manifestação do seu amor, ela é feita de uma forma tão radical para uma humanidade que o rejeita e o odeia de uma maneira tão explícita. A palavra de Deus nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra mundo, nas Escrituras, ela tem alguns sentidos diferentes, e o contexto dos textos é que determinam para a gente o que a palavra mundo significa. E no caso aqui, o mundo que está sendo mencionado aqui é o mundo humano, ou seja, os seres humanos, ok? Por que nós sabemos disso? Porque o texto diz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então tem a ver com essa faculdade que Deus concedeu à humanidade de responder ao seu amor, ou rejeitar a realidade do seu amor. E é através da cruz que Jesus Cristo enfrentou, que o Pai, como nós temos visto, providenciou para a gente propiciação, para que a sua ira santa e justa pudesse ser satisfeita, providenciou para a gente redenção, para que fôssemos libertos, então, da escravidão do pecado, providenciou para a gente justificação, para que pudéssemos estar em paz diante de Deus e carregarmos em nós a justiça de Jesus. E a Bíblia diz que na cruz, Deus, através de Jesus Cristo, nos proporcionou também reconciliação consigo mesmo. O texto mais explícito, nós podemos colocar assim, quanto a isso nas Escrituras, é esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 21. O apóstolo Paulo diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Paulo diz aqui, ora, tudo isso provém de Deus, tem a ver com aquilo que ele vem apresentando para a gente no texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 4, que tem a ver com a realidade da nova aliança, a realidade daquilo que Deus realizou em nosso favor por intermédio de Cristo, que foi a nova aliança, a salvação, ok? Quando nós usamos essa expressão salvação, nós estamos falando, na verdade, do conjunto de todas essas coisas. Estamos falando sobre propiciação, estamos falando sobre justificação, estamos falando sobre reconciliação, estamos falando sobre redenção. Todas essas coisas, elas estão unidas nessa palavra que nós usamos,
salvação. Então, quando a gente usa essa expressão, Jesus é meu Salvador, ou Jesus salva, na verdade, essa expressão ela carrega todos esses conceitos que nós viemos expondo e trabalhando ao longo desse mês com vocês, e hoje nós vamos aprofundar de uma forma mais específica essa perspectiva da reconciliação. Se você prestar atenção no texto, eu fiz questão de marcá-lo aí de amarelinho, né? Você vai ver quantas vezes aparece o conceito de reconciliação nesses versículos, né? 5 vezes, certo? 1, 2, 3, 4, 5 vezes Paulo menciona isso. Quando você lê um texto das Escrituras, seja ele qual for, quando você lê um texto das Escrituras e você vê uma palavra, uma expressão se repetindo muitas vezes, significa que o autor quer dar uma ênfase nisso, ok? Lembrando você que o autor das Escrituras é o Espírito Santo, tá certo? Os homens, aqueles que participam na redação, eles são como canetas, né, nas mãos do Espírito, eles interagem com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, ele usa a realidade contextual, a história, o perfil, a característica, né, de cada um dos escritores, mas é ele quem está dirigindo aquilo que está sendo registrado nas Escrituras. Então, nesse texto, Deus faz questão de enfatizar, através do apóstolo Paulo, essa perspectiva da reconciliação. Mas o que vem a ser reconciliação? Vamos definir o termo, como a gente tem feito com os demais, né? Reconciliação é a linguagem da aliança. Nesse sentido, então, ela tem a ver com essa linguagem do relacionamento pessoal. Se propiciação ela está ligada à perspectiva do culto, ok? Lá do Antigo Testamento. Se a regeneração, ou redenção, melhor dizendo, está ligado à perspectiva do comércio, né, das negociações no Antigo Testamento, e se justificação tem a ver com essa perspectiva jurídica, aliança, a reconciliação tem a ver com essa perspectiva da aliança. Deus é um Deus que estabelece aliança e que define a relação dele conosco a partir da aliança. E a aliança, ela tem a ver com uma perspectiva, acima de tudo, na dimensão dos relacionamentos entre dois povos que vão entrar em acordo, ou entre duas famílias que vão entrar em acordo. Geralmente isso no Antigo Testamento era feito por intermédio do casamento, não é? O casamento era esse marco de aliança, ok? E Deus, ele tem essa aliança com o seu povo, ele tem essa aliança com aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a reconciliação mostra para a gente que duas partes que estavam em desentendimento, que estavam em desacordo, elas são restauradas nos seus relacionamentos. Na perspectiva de Deus conosco, isso passa então pela pessoa de Cristo. Então, a reconciliação se dá por intermédio de quem Cristo é e daquilo que Ele fez em nosso favor, nos trazendo de volta a um relacionamento de paz com Deus, mas não apenas um relacionamento de paz na perspectiva da justificação, mas também um relacionamento de paz na perspectiva familiar, de nos trazer de volta para o relacionamento da família, para dentro da família. O pai, então, na perspectiva da reconciliação, é visto removendo a inimizade e nos aproximando dele novamente, ficando em paz com os seus filhos, através do sangue do seu Filho unigênito, que foi derramado por nós na cruz. Então, um texto onde o apóstolo Paulo estabelece isso para a gente, que nós podemos ler aqui, é Efésios capítulo 2, versos 14 a 19. Veja como o apóstolo Paulo apresenta isso aqui, porque ele aqui se refere a Jesus, ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só, e na sua carne, ele derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então ele está usando aqui, embora não apareça a palavra reconciliação, ele está usando aqui esse conceito da reconciliação entre dois povos inimigos, ok? Havia uma inimizade e essa barreira da inimizade foi derrubada. Se a gente ler os versos anteriores, vai ficar claro que isso foi derrubado através da cruz de Cristo. Então essa separação que havia entre esses dois grupos, esses dois povos, os povos aqui são os judeus, ok? E os demais povos, as demais nações, os gentios, ele diz, ele derrubou a barreira da inimizade
a separação que havia, e ele então criou um único povo. Ele vai continuar dizendo: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse, olha aí o conceito, certo? Da reconciliação presente, ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Preste atenção, porque esses detalhes são importantes, ok, nas Escrituras. Paulo não diz, por meio dele ambos temos acesso a Deus. Veja que aqui ele faz questão de usar o conceito da paternidade de Deus. Ele diz, por meio dele, por meio de Jesus, por causa disso que ele fez, por causa da barreira de inimizade que ele derrubou, que havia entre os judeus, que é o embrião, a primeira etapa da formação do povo de Deus, e as demais nações que deveriam ser agregadas a esse povo, uma vez que a barreira de inimizade foi destruída e ele criou em si uma nova humanidade. Essa nova humanidade agora é recebida, não por Deus, ele é Deus, ok? Mas não por Deus, mas pelo Pai. Então nós passamos a ter esse relacionamento de paz com o Pai. Perceba que ele faz essa mudança na fala dele, né? Vou voltar um pouquinho acima, ele diz assim, fazendo a paz, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Perceba que aqui ele usa a palavra Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou, paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso, aí ele muda, ele não usa Deus, está vendo? Ele usa ao Pai, em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então a reconciliação nos torna membros da família de Deus, nos torna parte da família de Deus. Em Efésios 3, Paulo vai falar que essa família toma o nome do Pai, ok? Nos céus e na terra. Então, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, mediante a realidade da reconciliação, nos torna parte da família de Deus, da grande família de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele diz para Abraão que ele vai constituir através de um descendente dele, ok? Ele vai abençoar Abraão e a sua descendência, e através da sua descendência, as nações da terra seriam abençoadas. Isso é realizado por Jesus, através de quem Jesus é e através do que Jesus fez, todas as nações da terra são abençoadas. A relação que Deus começou a estabelecer com Abraão e depois ele estendeu para a nação de Israel, isso através de Jesus, o descendente de Abraão, é estendido então para todas as nações da terra. Deixe-me fazer um pequeno parênteses aqui. Não entenda-se todas as nações da terra como cada indivíduo, ok? Todas as nações significa pessoas que estão presentes em todas as nações. Mas, obviamente, isso tem a ver com pessoas que reconhecem o que Jesus Cristo fez e se rendem àquilo que Jesus Cristo fez, ok? Então não é um conceito de salvação universal, não é uma ideia de que Jesus morreu na cruz, então porque ele morreu na cruz, então independentemente de qualquer coisa todo mundo vai ser salvo. Não, você tem uma resposta àquilo que Jesus realizou na cruz, ok? E eu gostaria de tratar um pouco com vocês agora essa perspectiva, os efeitos da reconciliação. Então voltando para 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Eu vou abrir minha Bíblia aqui para ficar mais fácil de eu... 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Nós podemos observar aí alguns efeitos da reconciliação na vida daqueles que creem em Jesus, na vida daqueles que creem na obra realizada por Jesus Cristo na cruz. O primeiro efeito que eu gostaria de destacar para a gente é esse, de que nós somos reconciliados para sermos agora parte da reconciliação. Veja só, o verso 18, Paulo diz assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo,
Então Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu. Deu a quem? Aqueles que foram reconciliados. O ministério da reconciliação. Então, o texto mostra para a gente que uma vez que nós somos reconciliados, nós passamos a fazer parte da família de Deus, então, nós automaticamente, veja, isso não é uma questão de escolha, ok? Nós automaticamente passamos a estar envolvidos com o negócio do Pai. Aqueles que foram reconciliados, Ele deu o ministério da reconciliação. Em outras palavras, se eu disser que eu fui reconciliado com Deus, se eu disser que eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador, que Ele é meu Salvador, não tem como eu não estar envolvido com o ministério da reconciliação. Não há possibilidade nenhuma disso. Nós recebemos, diz o apóstolo Paulo, o ministério da reconciliação. Agora, o que significa isso? A palavra ministério significa serviço. Ok? Essa expressão ministério significa serviço. Então, o que o texto está dizendo aqui é que nós somos reconciliados com Deus, e uma vez que nós somos reconciliados com Ele, agora nós nos tornamos servos, trabalhadores da reconciliação. É isso que Paulo está dizendo para nós. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito que Jesus carregou com Ele, ok? Quando Jesus foi assunto aos céus, essa é a essência da nova aliança, Ele derramou o Espírito Santo para que o Espírito que estava com Ele agora estivesse em nós, estivesse naqueles que estão reconciliados, propiciados, justificados, redimidos, ok? No seu povo, porque nós passamos a fazer parte do seu corpo. Então, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo que andava com Jesus, agora ele está em mim, ele está em você, ele está com a igreja, ele anda com aqueles que confiam em Jesus. Mas nós não recebemos o Espírito Santo apenas para ele ser uma espécie de carimbo, certo? Em nós, que nos dá acesso a entrar no céu, né? Quando a gente morre e vai para o céu, ou quando Jesus voltar. Não é meramente Deus olhar para nós e ver, isso aí tem o carimbo do Espírito Santo, então ele pode entrar, ok? Eu digo isso assim porque muitas vezes pessoas usam o conceito do selo, né? Efésios capítulo 1, que o Espírito Santo é o selo de Deus da nossa salvação, entendendo que isso tem a ver com tudo que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Não, o selo, ele tem a ver com essa realidade de pertencimento. Um selo no Antigo Testamento autenticava uma correspondência, ok? Autenticava um lugar. Então, ter o Espírito em nós, de fato, nos torna pertencentes a Deus. É um selo, é uma garantia de uma realidade que haverá de vir. Mas é mais do que isso. Porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos foi dado para que nós pudéssemos ter poder para sermos testemunhas de Jesus. E isso é uma outra forma de você falar a respeito do ministério da reconciliação. Então, o Espírito Santo de Deus foi dado a mim e a você para que nós pudéssemos exercer o serviço da reconciliação, o ministério da reconciliação. A Bíblia afirma isso de uma forma muito clara para nós, ok? Nós o ministério da reconciliação não é um esforço da nossa parte para fazermos algo para Deus, mas é uma participação nossa daquilo que Deus está realizando, daquilo que Deus está fazendo. Então, essa é a primeira implicação aqui, o primeiro efeito da reconciliação na vida da gente. Não há como você ser autenticamente cristão, ok? Sem você estar de fato comprometido com isso. Eu vou usar uma frase que vou usá-la porque ela não é minha. Ela é dura, mas ela não é minha, então vale a pena usar. Okay? Charles Spurgeon, que foi um grande pregador, ele é considerado o príncipe dos pregadores no século XIX, lá na Inglaterra. Ele diz assim: todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário,
ou é um impostor? Então não é uma perspectiva assim, não, eu sou cristão, eu creio que Jesus me salvou e tudo mais, mas eu não preciso testemunhar, eu não preciso compartilhar, eu posso viver a minha fé na minha, eu tenho que respeitar a fé dos outros. Sim, você respeita a fé dos outros, mas você precisa testemunhar a respeito de quem Jesus é. Você respeita a fé dos outros, mas você tem que falar a respeito da realidade do Evangelho. A gente não pode se submeter a esse engodo da nossa cultura, que quer nos convencer de que a gente precisa ficar em silêncio, ok? Com relação à nossa fé. Porque as Escrituras dizem o contrário disso. Se nós somos reconciliados, nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós precisamos fazer isso com amor, nós precisamos fazer isso com tranquilidade, nós precisamos fazer isso com respeito, mas nós precisamos fazer. Nós precisamos compartilhar a realidade da reconciliação que o Pai está propondo para o mundo. E aí entra a segunda perspectiva, que o ministério da reconciliação implica em agirmos com o mesmo coração do Pai. Então veja o verso 19. Eu acho esse verso 19 fantástico. Paulo diz assim, a saber. Então o que ele vai fazer aqui quando ele diz a saber? Ele vai explicar o que é o ministério da reconciliação, porque ele diz, nós somos reconciliados com Deus e nós recebemos um ministério da reconciliação, a saber. Então ele vai explicar o que é o ministério da reconciliação, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Preste atenção nesse texto. Ele é fantástico. E, na verdade, ele é uma bomba que explode na cabeça da gente. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Agora, veja o que o texto diz. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. E nos confiou a palavra da reconciliação. Então, a primeira questão que eu quero destacar aqui nesse texto para a gente é que, às vezes, a gente tem a ideia de que Deus, Pai, ok? Ele é alguém irritado, alguém irado, alguém que está sentado lá no céu, no trono dele, olhando para nós, esperando a menor falha da parte da gente, para que então ele possa dizer, te peguei. Agora você vai ver. Para uma imagem de um Deus como Zeus, né? Jogando raios, né? Na cabeça dos mortais, na cabeça dos pecadores. Talvez a gente tenha essa perspectiva porque nós fazemos uma leitura do Antigo Testamento de uma forma equivocada, de uma forma errada. E aí a gente vê aquelas cenas, aqueles momentos onde Deus, ele traz juízo, né, sobre nações e etc. E a sensação que a gente tem é que ele seja dessa forma, dessa maneira. Mas esse texto é um texto provocativo para a gente. Por outro lado, a gente olha às vezes para Jesus, então como sendo aquela contraparte do Deus Pai. O Deus Pai é esse Deus irado, esse Deus bravo. E Jesus é o Deus amoroso. Não é? É aquele Deus meloso. Tanto que você conversa muitas e muitas vezes com pessoas que não têm um conhecimento das Escrituras, e às vezes pessoas até que estão dentro do universo cristão, ok? Igrejas evangélicas, e essa é a noção que eles têm, eles dizem assim, não, mas o Deus que eu creio não é o Deus do Antigo Testamento. Já ouviram isso? É o Deus do Novo Testamento. Talvez você esteja aqui e isso seja assim um pouco na sua cabeça. Haja olhar para Deus Pai, olhar para a perspectiva do Antigo Testamento, é olhar para um Deus irado, irritado, que deixou de ser assim porque Jesus veio e morreu.
E Ele é o Deus bom. E agora no Novo Testamento a gente lida com Jesus, que não tem nada a ver com Deus do Antigo Testamento, mas veja, isso é completamente enganador, é uma grande mentira. Para não dizer uma baita de uma heresia. Não há diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Não há diferença entre o Deus Pai e o Deus Filho. No que diz respeito à perspectiva do seu amor, mas também no que diz respeito à perspectiva da sua ira. E esse texto de Paulo é um texto que mostra claramente isso. Começando por aí, Deus estava em Cristo. Então veja, embora seja o Deus Filho, certo? Que se torna o ser humano Jesus. Esse texto, Paulo está dizendo que as coisas que Jesus fez representavam aquilo que o próprio Pai faz. O próprio Pai faz. E aí o texto diz que ele está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Veja, por mais que para alguns teólogos, e talvez alguns até famosos, porque hoje a gente fica ouvindo muito na internet, né? Esse seja um conceito difícil de ser compreendido. Eu já falei aqui numa das pregações atrás, a gente não pode ir contra aquilo que as Escrituras dizem. As Escrituras não dizem para nós que Deus estava em Cristo, julgando o mundo. As Escrituras nos dizem que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por quê? Porque o mundo foi julgado. Lá em Gênesis capítulo 3. Não coma do fruto. Se vocês comerem, vocês certamente morrerão. Isso aconteceu. Tudo que a gente vê, tudo que a gente enfrenta, todas as realidades que nós vemos de caos, de morte, de destruição, de enfermidade, qualquer outra coisa dessas, não é para ser atribuído à soberania de Deus, à vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus, essa é a consequência da nossa rebelião, é a consequência do nosso pecado. É isso que as Escrituras nos dizem. Mas para muitos é mais fácil jogar essas coisas nas costas de Deus. E dizer, não, as coisas são assim porque Deus quer. Não, Ele não quer. Essa não é a vontade dEle. Essa é a consequência do que você decidiu, do que eu decidi, do que a nossa sociedade decidiu. É isso que as Escrituras mostram para a gente. E qual é a disposição do coração de Deus? A mesma. Paulo diz aqui, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então não é que o Pai é alguém irado, que deseja botar fogo em tudo, com a sua ira, mandar todo mundo para o inferno, enquanto que Jesus é a versão amorosa de Deus que quer salvar as pessoas. Não. A natureza do Pai é refletida no Filho. Deus estava em Cristo. A natureza do Pai é refletida no Filho. Na escola de Jesus, no ministério de ensino, treinamento que eu coordeno, a gente costuma usar a seguinte expressão: se não parece com o Filho, não chame de Pai. Se não parece com o Filho, não chame de Pai. Então, quando eu vou para as Escrituras, eu leio o Antigo Testamento, eu me deparo com esses textos complexos, eu preciso dizer, gente, há um mistério aqui, que eu preciso ou da revelação do Espírito, para que eu possa compreendê-lo, ou da humildade da minha parte para dizer, ok, as coisas ocultas pertencem a Deus, e as descobertas a nós. Eu não sei explicar isso. Eu não sei explicar isso. Então tome cuidado com qualquer tipo de ensino, de teologia que você possa ouvir
na internet, em todo lugar, que fazem afirmações categóricas, ok? A respeito de Deus desejar acabar com as pessoas e tal, e etc., baseando coisas no Antigo Testamento. Porque Hebreus, capítulo 1, versículo 3, nos diz que Jesus ele é a expressão exata do Pai. Então precisa ser explicado na vida do Filho. A natureza do Pai é refletida no Filho. O que Jesus Cristo faz é aquilo que o Pai deseja fazer. E o que o Pai deseja fazer? Reconciliar consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O desejo de Deus é reconciliar o mundo. Aqui, de novo, mesma ideia de João 3,16, ok? O mundo aqui é a humanidade. Ele deseja reconciliar consigo a humanidade. O desejo dele não é de destruir. O desejo dele não é de punir a humanidade. Isso não significa que Deus ignore o pecado e que ele não tenha que dar, ele tem que dar uma resposta à rebelião. E isso está associado à sua ira. Agora, nós temos que entender isso. A ira de Deus sempre é uma ira retributiva. Sempre. A ira de Deus não é uma ira gratuita. Se você ler o Antigo Testamento com atenção, você vai ver, por mais que possa ser incômodo para a gente, você vai ver que todas as vezes que Deus traz juízo sobre uma nação, juízo sobre a própria nação de Israel, isso está atrelado à rebelião, ao pecado, à insistência em desobediência contínua por parte de uma nação, por parte da humanidade, por parte do próprio povo de Deus, no Antigo Testamento representado como Israel, a palavra de Deus, a orientação de Deus, a ordem de Deus. Você vai ver nesses textos, leia com atenção e você vai ver esses textos, Deus dizendo que se você se arrepender, se você mudar, se você voltar, se você se converter, se você abandonar seus maus caminhos, eu vou abençoar. Agora, Ele, por ser um Deus santo e perfeito, íntegro, Ele não pode deixar de trazer a sua ira sobre a realidade do mal, sobre a realidade do pecado, sobre a realidade do caos. Se você parar bem para pensar, você vai ver que se ele fosse assim, se ele deixasse de fazer isso, você mesmo iria ficar incomodado. Como crer em um Deus justo e bom, se diante de tanta maldade e malignidade, esse Deus não for dar uma resposta? Não tem como. Sabe o que explode na nossa cabeça? Na verdade, é que Ele poderia dar uma resposta imediata, mas por causa da sua graça e misericórdia, Ele retém a resposta da sua ira, porque Ele deseja reconciliação. A ira de Deus não é uma expressão do seu desejo, mas é a necessidade. O que flui mais naturalmente do coração de Deus é misericórdia e graça. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Preste atenção, não levando em conta o pecado da humanidade. Não é que Ele não leva em conta porque Ele não se importa. Ele não leva em conta porque Ele ama. E Ele responde ao pecado da humanidade por intermédio do que o seu Filho fez por ela. Então, a maior prova disso é justamente pensarmos em como Deus lidou com a questão da origem da nossa rebelião. Olha só, Gênesis capítulo 2 e capítulo 3 narram isso para a gente. O que você tem ali? Você tem uma ordem, você tem um mandamento, dado por Deus para a humanidade. Ele cria um mundo bom e perfeito,
Ele cria a humanidade à sua imagem e à sua semelhança para governar esse mundo bom e perfeito, representá-lo nesse mundo bom e perfeito. E ele diz para nós: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos essa aqui. O dia que vocês comerem dessa, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Há um mandamento, uma ordem, dado pelo Rei do Universo, aquele que está sentado no mais alto trono. Não é uma sugestão, é uma ordem. Uma ordem que é dada dentro de um contexto que expressa toda a sua generosidade. Porque ele diz: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos essa. Aí vem a serpente. E a serpente diz assim: foi assim que Deus diz, vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Veja, a serpente chega lançando uma seta, uma mentira relacionada à generosidade de Deus. Ele fez todas essas coisas boas, mas vocês não podem experimentar nada? E aí a mulher diz: não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim, menos dessa aqui, essa aqui a gente não pode nem tocar. E aí, vocês conhecem a história? Bom, talvez alguém não conheça. A serpente diz para ela: não, ele está enganando vocês. Ele não quer que vocês comam dessa árvore, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ver que vocês são como ele, e vocês não precisam dele. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês não precisam mais governar submissos a eles. Vocês vão... Então, a humanidade come. Ou seja, há desobediência. Há desobediência. Qual é a consequência? A ira de Deus vem como uma consequência, como uma retribuição à desobediência, ao juízo de Deus é aplicado aqui. Por causa da nossa rebelião. Ah, Deus está sendo injusto? Não, não está. Ele avisou: não coma. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E nós comemos. Então, para tentar ficar claro, como o juízo não é o natural de Deus, ok? Ele é necessário, mas não é o que flui naturalmente dele. É que nós estamos aqui. E você está me ouvindo. Porque se ele fosse exercer apenas o juízo dele, a história tinha acabado em Gênesis capítulo 3, meu querido. Nós não estaríamos aqui. Não coma, o dia que vocês comer, vocês vão morrer. E foi isso que aconteceu no jardim. O caos entrou. A morte se manifestou. Se manifestou nos nossos relacionamentos uns com os outros, se manifestou no nosso relacionamento com Deus, se manifestou no nosso relacionamento com a criação e se manifestou no nosso corpo físico. A morte não é apenas você morrer fisicamente. A morte física é uma expressão do que a morte é. Mas nós lidamos com a morte o tempo todo. Na quebra dos nossos relacionamentos, isso é sinal de morte. Na vingança que nós carregamos no nosso coração, isso é sinal de morte. No medo que a gente tem agora de Deus e olharmos para Ele como esse Deus irado que quer. E por isso é mais fácil dizer: não, Deus não existe. Diz o Nécio, essa semana eu conversando com uma pessoa, disse para ele disse para mim: você é um tolo. Deus não existe. Eu disse: você não está me dizendo novidade. As Escrituras dizem, diz o Nécio no seu coração: não há Deus. Sabe, essas coisas todas são árvores
Quando Deus vem ao encontro de Adão e Eva no jardim, depois da rebelião, eles se escondem atrás das suas árvores. Nós criamos as nossas árvores, filosofias, ideias, conceitos, para poder nos escondermos de Deus. Porque nós somos criados para ter nele satisfação e prazer, mas a morte gerou em nós medo dele. E nós vivemos fugindo dele. Mas o gráfico continua, né? O que vem em seguida? Graça. Graça. Sabe, não sei se você já prestou atenção nisso em Gênesis, mas graça não faz parte da equação. Deus não diz assim, não coma do fruto, porque se você comer, certamente você vai morrer. Mas se isso acontecer, eu vou resolver. Não, não faz parte da equação. Mas está lá. Por quê? Porque essa é a natureza inerente dele. Misericórdia, fidelidade, bondade, graça. Graça. E é isso que ele derrama. Ele não precisava ter feito, mas ele fez. Sabe por quê? Porque ele é Deus. E como Deus, ele criou-nos. Eu nasci em 4 de junho de 1966, na história. Mas eu existo no coração de Deus desde antes da eternidade. Ele pensou, eu vou criar um mundo, eu vou fazer gente, pessoas que sejam a minha imagem, a minha semelhança. E cada um de nós que estamos aqui, cada ser humano que já viveu e cada ser humano que viverá, já existia na mente e no coração de Deus. Sabe por que ele responde com graça naquele jardim? Ele responde com graça naquele jardim, porque ele queria que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele queria que a humanidade crescesse, a sua imagem, a sua semelhança. Ele queria que seres humanos respondessem ao amor dele. Ele não nos criou para nos aniquilar, ele não nos criou para nos destruir, ele não nos criou para nos mandar para o inferno, ele não nos criou para o seu juízo, ele nos criou para a sua misericórdia, amor, graça, comunhão. E é por isso que ele decide pela reconciliação. Porque se ele não quisesse isso, bastava ele deixar a gente seguir a rota da nossa escolha. Então é um absurdo dizer que o desejo de Deus seja mandar pessoas para o inferno. Ele vai mandar pessoas para o inferno. Sabe por quê? Porque todos nós já estamos lá. Aconteceu em Gênesis capítulo 3. E o desejo dele foi, eu não vou deixá-los na morte. Vocês tomaram essa decisão, mas eu não vou deixar vocês nisso. Eu vou tirar vocês disso. Essa é uma decisão que ele toma antes de nos criar, antes de fazer qualquer coisa. Ele sabia que nós iríamos entrar por esse caminho, e ele sabia qual seria a forma de nos tirar disso, que seria assumir a responsabilidade nele mesmo. E ele faz isso na figura do Filho. Ele responde no jardim ao seu juízo com a sua graça. E ele responde à humanidade que está à mercê do seu juízo com a sua graça, não levando em conta os pecados dos homens. Porque ele recebeu sobre si, na figura do Filho, vivendo como Jesus, a ira que deveria ser recebida por mim e por você. Então grave essa frase. O juízo é necessário, mas a graça é desejável. O juízo é necessário,
mas a graça é desejável. E ela é dada a mim e a você, através desse sacrifício, desse custo, desse pagamento caro que Deus recebeu nele através da vida do seu Filho. E que tantas vezes nós desprezamos. Mas deixe-me fazer a citação de um teólogo aqui para vocês sobre isso, Dennis Kinlaw. Ele foi um grande teólogo da Faculdade de Teologia de Augsburg. Ele diz assim: a razão para a encarnação, a razão por que Cristo veio, era que Deus não queria habitar distante de nós. Deus Pai quer para Ele mesmo filhos e filhas, não apenas servos. Ele procura não apenas por uma mudança legal, justificação. Agora vocês são inocentes. Em nosso status diante dele. Pelo contrário, ele procura pessoas que fluem na mesma vida que flui nele. Justiça. Justificação imputada. Perdão não é suficiente. Deus quer uma internalização de seus valores, caminhos e formas que nos fará eternamente compatíveis com Ele. Devemos ser regenerados, nascermos de novo na sua família, para que possamos ficar confortáveis em nossa família e retribuir o amor que o Pai estende a nós. É o que Paulo diz. O texto diz que Deus não está levando em conta os pecados da humanidade. Isso significa que Ele não se importa com o pecado que a gente cometa? Não. Mas significa que esses pecados estão sobre o Filho, dando então a oportunidade para que as pessoas se arrependam e se convertam da sua rebelião e sejam reconciliados com Ele. Talvez essa manhã você esteja numa dessas condições. Você já experimentou a reconciliação. Você está na família. Mas você ainda não entendeu que isso te tornou realmente filho e filha e te dá a liberdade de estar na presença dele como um pai amoroso que vai sim corrigir as coisas erradas que a gente fizer, mas vai corrigir com amor. Com amor, porque ele é um bom pai. Se você teve um bom pai, ainda que humanamente falando, todos os nossos pais têm suas limitações, né? Se o seu pai foi bom, certamente ele te corrigiu muitas vezes. Deus, como um bom pai, precisa nos corrigir. Mas isso não significa que ele esteja irado com a gente. Ao contrário, a correção dele como pai é uma correção amorosa, ele faz porque ele nos ama. Ele está irado sim, contra o mundo, contra o pecado, contra o pecador, mas a resposta da ira dele para essa realidade é reconciliação, é o filho dele, é dizer, saia dessa condição, porque eu não quero lidar com você com a minha ira, eu quero lidar com você com a minha graça. Da minha parte, reconciliação é isso, é Deus dizendo, da minha parte, está tudo resolvido. Como você vai responder a isso? Se você insiste em responder com rebelião, chegará um dia em que você se apresentará diante dele, não como teu pai, mas como teu juiz. Mas se você responde em arrependimento e fé, então, naquele dia você estará diante dele como seu pai.
não como seu juiz. Porque o julgamento que era para você, o filho dele, seu irmão mais velho, Jesus, recebeu sobre ele. Você está reconciliado. Você está em paz. Você está na família. Já experimentou isso? Se já, não viva na família como um escravo. Jesus conta uma história de um pai que tinha 2 filhos. E um filho foi embora da casa e o outro ficou. Mas o que ficou nunca viveu como filho. Vivia como escravo, tendo medo do pai, tendo medo de usar daquilo que era dele na sua casa. Seria como se um dos meus filhos chegasse em casa e tivesse que fazer um protocolo autenticado para que pudesse me pedir autorização para abrir a geladeira da minha casa. A minha casa é a casa dos meus filhos. Eles podem ter se casado, se mudado, mas todas as vezes que eles vão na minha casa, é a casa dos meus filhos. Eles entram no meu quarto, eles entram onde eles quiserem na minha casa, eles abrem a geladeira na hora que eles quiserem, porque eles são filhos. Quando você foi reconciliado, você foi trazido para esse lugar de filho. Então talvez você esteja aqui hoje me ouvindo, entendendo que Jesus é seu Senhor, seu Salvador, mas não entendendo esse privilégio que a reconciliação te deu. E talvez por causa disso, quando você falha ou erra, você fica longe, você fica aborrecido, você acha que você tem que convencer e aplacar a ira do Pai. A ira dele está aplacada, foi aplacada numa cruz, muito tempo atrás. Mas talvez você esteja me ouvindo aqui hoje, e você ainda não esteja nesse lugar de reconciliação. E você não pode sair daqui. Não deve sair daqui. Sem se reconciliar com Ele. Du, vem aqui. Eu sou Deus, ok? O Du é a humanidade, então ele pode representar qualquer um de vocês. Quando eu era pequeno, e a gente brigava, quando a gente ia, amigos, né, brigavam, quando a gente ia restabelecer a paz entre nós, os laços, a amizade, a gente dizia assim, vamos fazer as pazes? Querido, Deus está aqui, ó, te dando um mindinho. Agora é você que precisa decidir se você quer ou não se reconciliar com Ele. Obrigado. Se você ainda não estendeu, se você ainda não respondeu ao amor gracioso dele por você, eu o exorto, eu o animo, eu o desafio, como um embaixador da reconciliação, a não sair daqui sem restaurar o seu relacionamento de paz com Deus. Porque é o que Ele deseja, é o que Ele quer para você. Essa é a parte daqueles que já foram reconciliados. E talvez você esteja nesse terceiro grupo. Você entende que você já foi reconciliado, você entende que isso é para você, e você tem esse privilégio. Então, meu querido e minha querida, você agora é o portador dessa mensagem. Porque Paulo está explicando isso, o que é o ministério da reconciliação. Ele nos deu a mensagem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, essa é a parte dele. E Ele nos deu a mensagem da reconciliação, essa é a nossa parte. Aquilo que eu acabei de fazer aqui. Nós precisamos fazer. Nós recebemos a palavra da reconciliação. Ou seja, a proclamação do Evangelho é um chamado às pessoas para responderem ao oferecimento que Deus está fazendo de uma vida de paz com Ele, de amizade com Ele. Ele não quer que você o olhe apenas como Deus, Ele quer que você o olhe como Pai.
e um bom pai, que você tem alegria, prazer de estar juntos. Então Paulo diz, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, embaixadores da reconciliação, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês reconciliem com Deus. Reconciliem-se com Deus. Sabe, esse é o coração do Pai. E esse deve ser o nosso coração. É estranho, por mais que possa parecer teologicamente correto, é estranho essa mensagem que faz com que a gente olhe para pessoas, para pecadores, com raiva. Jesus comia com publicanos e pecadores. Ele não aprovava o estilo de vida deles, mas ele estava com eles. E a presença de Jesus com eles os mudava, os transformava. Sabe como nós olhamos para as pessoas? Se nós somos reconciliados, nós recebemos o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. Como nós olhamos para as pessoas? Como nós olhamos para as pessoas que ofendem a Deus? Por favor, me entenda, eu não estou dizendo que a gente tem que dizer, não, está tudo certo na vida das pessoas. Não, acabei de dizer que nós temos que compartilhar o Evangelho com elas. Mas nós temos que fazer isso desse lugar do coração de Deus. Desse lugar de compaixão, desse lugar de misericórdia, desse lugar que faz com que Jesus olhe as multidões e diz, estão como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. Já falei isso várias vezes para vocês, todo exemplo é ruim, né? Em se tratando de Deus, humano. Mas vou tentar, havia um homem, um juiz, muito poderoso, muito importante. E esse juiz tinha um filho. O filho dele era um menino muito prestativo, muito bom, ajudava todo mundo, não fazia mal para ninguém. E um dia ele viu um rapaz caído, e ele achou que aquele rapaz estava passando por algum tipo de dificuldade e foi ajudá-lo. Mas o rapaz, na verdade, estava ali fingindo para poder assaltar. E tirou uma arma e apontou para ele e disse, passa o seu relógio. E o menino foi tirar o relógio para passar para ele, mas ainda assim o assaltante, nervoso talvez, atira nele e mata o rapaz. Como era o filho desse juiz, a polícia deu prioridade absoluta ao caso. E prenderam o rapaz. E levaram diante do juiz. E o juiz ouviu sobre a história do rapaz. E o seu veredito foi: você é culpado. Mas na autoridade que a mim foi atribuída, eu te declaro livre de ter que pagar pela sua culpa. E esse rapaz era órfão. Uma semana depois, ele é procurado pelos assistentes sociais e é levado à casa do juiz. E quando ele chega na casa do juiz, o coração dele está batendo aqui. Porque ele diz, ele me libertou de ser preso, porque na verdade ele quer vingar o seu filho. Acabar com a minha vida aqui. O juiz poderoso desse, ninguém vai dizer nada. Mas quando ele entrou, uma mesa estava posta. E o juiz disse para ele, esse era o lugar que meu filho se assentava.
a partir de hoje você se assenta nele. Porque eu te adotei como meu filho. Para todos nós, uma história como essa é um absurdo. Uma história como essa é uma história que a gente ouve e diz assim, isso não aconteceria jamais. Mas eu quero dizer para você que essa história aconteceu com uma única diferença. O filho do juiz ressuscitou. E ele está vivo. E porque ele ressuscitou e ele está vivo, é que tudo isso que nós temos falado aqui é uma realidade. Como é que nós podemos fechar não só o que nós acabamos de considerar essa manhã aqui, mas tudo que a gente conversou ao longo desse mês? Veja, diante do que Jesus Cristo fez, Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 2, diz assim, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Porque Ele diz, no tempo aceitável eu escutei você e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Muda aí para mim, porque eu acho que travou aí. Não receba a graça de Deus em vão. Não trate a graça de Deus de forma banal. Não faça isso. Nós precisamos encerrar dizendo que tudo que Deus fez, tudo que Jesus Cristo fez naquela cruz, em nosso favor, propiciando a ira, nos redimindo do pecado, nos tornando justos diante de Deus, para vivermos como Jesus, nos reconciliando como parte da sua família. Tudo isso recebeu o selo da aprovação do Pai, mediante um ato. Que ato foi esse? A ressurreição. Porque pense bem, a diferença de Jesus Cristo para qualquer outro não é que ele morreu na cruz. 2 ladrões morreram na cruz ao lado de Jesus. Muitos outros morreram na cruz. Era um método de castigo romano. Então a diferença de Jesus não é que ele morreu na cruz. Sim, na cruz ele fez tudo isso. Propiciação, justificação, reconciliação, redenção. Por causa dela nós somos regenerados, por causa dela pode haver salvação. Mas sabe por quê? Porque não parou na cruz. Porque no terceiro dia, este homem ressuscitou dos mortos. A ressurreição dele foi um carimbo de aprovação do Pai, dizendo, você fez o que precisava ser feito. Você me representou como deveria ter me representado. Foi suficiente, foi satisfeito. Tudo o que tinha que ser feito foi feito. E Jesus não ressuscitou dos mortos para morrer de novo, como aconteceu com Lázaro.
e com outros que foram ressuscitados. Ele ressuscitou e ele foi assunto aos céus. E como um homem, com um corpo glorificado, mas um homem, ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O Pai olha para ele e diz: há uma nova humanidade existindo no meu filho. E é só uma questão de tempo para que eu possa ter todos os meus filhos e filhas comigo, no mesmo lugar que o meu filho unigênito está. Por isso o apóstolo Paulo, e eu quero terminar com esse texto, faz a seguinte afirmação: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, Paulo lembra, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É lá que está ele, é lá que está o seu irmão mais velho, ao lado do Pai. E quando você, como parte da família dele, filhos e filhas, propiciados, redimidos, justificados, reconciliados, falha, erra, peca, e o acusador vem, ele se depara com Jesus lá, dizendo para o Pai: eles estão em mim, eu estou neles. E Satanás sai como um cachorro sarnento da presença do Pai, sem ter absolutamente nada para fazer contra você. Mas lembre-se, isso é oferecido a todos, mas é experimentado apenas por aqueles que respondem em arrependimento e fé. Então, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nossas crianças vão ter um momento aqui com a gente, encerrando ainda, mas eu quero encerrar essa nossa série convidando você para essa oração. Se você já foi reconciliado com o Senhor, não lide com a graça dele em vão. Não fique longe da casa do Pai. Não deixe o privilégio de se relacionar com parte da família dele. Seu lugar é aqui. Seu lugar é com o povo dele. Seu lugar é na presença dele. Se você ainda não fez isso, está aqui essa manhã, não saia daqui sem fazê-lo. Diga para ele: Senhor, eu quero isso que Jesus fez por mim. Eu quero isso. Eu não entendo tudo, mas eu quero isso. Eu quero experimentar isso. Eu recebo aquilo que o teu filho fez por mim. Pai, em nome de Jesus, eu peço aqui por mim, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Eu peço, Deus, que a experiência com a realidade da salvação do teu filho seja impressa na vida de cada um de nós. Aqueles de nós que já experimentamos isso, Senhor, que possamos entender o privilégio que temos do ministério da reconciliação. E aqueles, se há porventura alguém aqui, Senhor, ou em casa me ouvindo, ou em outro momento que vai ouvir isso, que ainda não fez isso, Espírito Santo, gere agora fé salvadora no coração dessa pessoa ou dessas pessoas, para que eles tenham o privilégio de se renderem a Ti. Em nome de Jesus. Amém.